Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o fim do apartheid, que ele aconteceu de 1948 a 1994. Foi muito extenso. A gente não pode dizer que é uma revolução, mas ele tem mais ou menos os mesmos traços de uma revolução, né? E ele traz um aprendizado muito grande para os nossos dias atuais. Então vamos ver o que foi o apartheid. O apartheid em afrikaner significa separação. Foi um regime de segregação racial que ocorreu na África do Sul a partir de 1948, ao qual privilegiava a elite branca do país, que perdurou até as eleições presidenciais de 1994, ano em que ascendeu ao poder Nelson Mandela, o maior ícone da liderança da África na época, né? Ele foi. Então, o maior ícone de liderança da África negra, que foi o Nelson Mandela, ele pôs fim ao regime segregacionista, lutando pela igualdade racial na África do Sul. Em síntese, o apartheid foi um regime de segregação racial que tinha por objetivo apartar da mesma convivência e estabelecer direitos diferentes e desiguais entre negros e brancos no território que hoje conhecemos como a África do Sul. Então, essa segregação, ela era a separação do branco, do não branco, com o branco. Então, era negros, mulatos, indígenas, eles tinham um lado e o branco tinha outro. Mais para frente a gente vai destrinchando a história, né? Então, a política do apartheid está relacionada com o momento histórico da virada do século XIX para o século XX. Nesse período, os continentes africanos e asiáticos passaram por intensos processos de transformação decorrente da expansão nacionalista e imperialista das nações europeias. O sul-africano recebeu a colonização dos calvinistas holandeses, que lá descobriram minérios e pedras preciosas. O Império Britânico também se interessou pelas riquezas do sul-africano e acabou entrando em conflito com os holandeses em duas ocasiões, que ficaram conhecidas como a Guerra do Boerês. Boer, né, ele é um termo utilizado para qualificar os descendentes dos holandeses que já nasceram dentro da África do Sul. Né? Então, o resultado político positivo de sua luta com os britânicos, os boerês, conseguiram fundar um estado próprio, porém vinculado ao domínio inglês, que ficou conhecido como União Sul-Africana. Eles lutaram, por fim, eles acabaram ficando submissos também ao Império Britânico, que tinha uma vasta colonização, né, pela Europa fora e pelos países africanos. O primeiro chefe político da União Sul-Africana foi Louis Botha, que foi o primeiro também a instituir a política de segregação racial e subjugação dos negros. Esse governo teve início em 1910. Em 1913 foi aprovado o chamado Ato da Terra, uma medida que definia a posse de terras da União Sul-Africana e destinou 87% das terras para os brancos, sendo o restante dividido entre as inúmeras tribos negras que lá habitavam. Então, 87% das terras aos brancos. O que sobrou eram 9 tribos. E esse pedaço de terra que sobrou para ser dividido com os negros era a parte mais pobre. Era a que menos tinha minério e as terras menos férteis. Então, eles ficaram, além de ficar com a maior quantidade, ainda ficaram com tudo que era de bom que tinha nesses 87%. A política dos líderes
boerese já tinha, portanto, um viés explicitamente racista e segregacionista. Porém, o regime do apartheid só se tornou uma efetiva política de Estado a partir dos anos de 1950, quando chegou ao poder da União Sul-Africana o chamado Partido Nacional Africano, o PNA. Sobre a administração do PNA, o apartheid chegou a estar presente nas instâncias mais elementares da vida pública cotidiana. Bebedouros, banheiros, bancos de praças, assento de ônibus e todos os mais diversos espaços de convivência público estavam segregados, né? Então, eles tinham uma plaquinha de delimitação, o que estava reservado para os negros e o que era reservado para os brancos. E isso é apenas uma metonimia do que ocorria em todas as esferas gerais das políticas públicas, na qual havia oficialmente um desfavorecimento em relação à população negra. Na concepção desses colonizadores, eles iriam criar uma sociedade perfeita. Foram mais longe. Acreditavam que eram escolhidos por Deus. Desta forma, colocar em prática a separação entre brancos e negros. Se você já viu, assistiu algum filme ou já leu sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, que envolve Hitler, que é um tema que ainda se ouve falar muito, né? O nazismo, ele queria uma raça pura, uma raça ariana, né? E então ele acabou causando o Holocausto, matou milhões de judeus e de ciganos e de índios e de tudo, porque ele acreditava numa raça ariana pura, né, 100% branca. Aqui não fica muito longe disso, né? Eles não estavam matando os negros, mas de certa forma eles estavam excluindo eles, tirando eles do convívio para que predominasse só a raça branca. A lei era calcada no princípio da conservação e pureza cultural, pois julgavam sua raça superior. Dentre as restrições impostas pelos brancos para a população negra está o não acesso ao voto e também a proibição de se candidatar aos cargos públicos. Então, não tem direito a voto e muito menos de se candidatar a alguma coisa, né? Eles não podiam andar nem do mesmo lado da calçada de um branco, quem dirá participar, né, da vida pública, assim. Esse contexto de puro preconceito sofreu alteração somente na década de 50, motivadas pelo Congresso Nacional Africano, o CNA, e lideradas por Nelson Mandela, que promoveu uma ofensiva para ir contra as imposições preconceituosas da minoria branca. Muitas formas de resistências contra o apartheid tornaram-se conhecidas a partir da formação da União Sul-Africana. Um exemplo disso, né, foi o Congresso Nacional Africano. Ele foi fundado em 1912 e na década de 1940, com a ascensão da PNA, uma frente radical orientada pelo comunismo revolucionário, nasce a CNA. Apesar de o comunismo não ser uma coisa nada legal, né? Ele acabou ajudando a crescer ali, a montar, a criar esse partido, né? Então, essa frente passou a praticar atos de terrorismo no território sul-africano, com vistas a provocar instabilidade política na região. Nelson Mandela foi um desses radicais, né? Ele chegou a receber treinamento de guerrilha de terroristas com os comunistas da Argélia, no início da década de 60, e ele foi preso por tais práticas em 1962, julgado e condenado à prisão perpétua em 1964. A causa dele era nobre, muito nobre, porém ele se juntou com o comunismo, né, para tentar alcançar a vitória frente a essa segregação.
né? Então, apesar de suas ligações com o terrorismo revolucionário, Mandela tornou-se um símbolo de resistência contra o regime do apartheid. Em 1963, Mandela realizava os preparativos para formar uma luta armada contra o apartheid, mas aí foi preso, acusado de liderar uma greve e de ter deixado o país sem autorização. Ele tinha viajado, né, para os países como a Inglaterra, Marrocos e Etiópia na busca de apoio, né? Mandela foi levado a julgamento e condenado à prisão perpétua. Porém, ele passou 27 anos na prisão. Tá? Nos 27 anos de prisão, Mandela foi privado de qualquer contato com o mundo exterior e até os funerais de sua mãe e de seu filho mais velho ele não pôde acompanhar porque sua saída não foi permitida. Ele estava extremamente excluso do mundo, né? Só lá na década de 80 que o governo sul-africano decidiu iniciar a negociação para libertar. Isso aconteceu porque o governo sofria enorme pressão internacional para que o apartheid tivesse fim. A oferta de liberdade para Mandela foi realizada em troca de que ele abdicasse da resistência contra o apartheid. Mandela rejeitou essa e mais outras duas ofertas de liberdade, se mantendo assim preso, né? Ele preferiu continuar preso e ser a resistência nesse momento, tá? Em 1989, Frederic de Klerk assumiu a presidência da África do Sul. E além da grande pressão internacional, ele percebeu que a continuidade do apartheid levaria o país a uma guerra civil. Assim, em 1990, Clark decidiu libertar Mandela e colocar fim no regime da segregação racial. Isso já em 1990. Então, no dia 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela cruzava os portões da prisão rumo à sua liberdade. Após sair da prisão, Mandela engajou-se rapidamente em remontar a África do Sul, construindo uma democracia sem a segregação racial. Em 1991, ele foi eleito presidente do CNA, a organização que teve o seu banimento retirado também pelo presidente Klerk. Mandela atuou junto a representantes internacionais para que eles pressionassem a África do Sul por reformas constitucionais e ele negociou com os governos sul-africanos, prometendo realizar concessões caso a Constituição do país fosse refeita. Em 1903, Nelson Mandela e Frederic de Klerk receberam o Nobel da Paz pelo papel de ambos pelo fim do apartheid e por promoverem uma transição pacífica na África do Sul. Lá em 27 de abril de 1994, foram realizadas as primeiras eleições democráticas da história na África do Sul e Nelson Mandela foi eleito presidente, ao receber mais de 12 milhões de votos, que corresponderam a 62% do total. Ele era um líder muito bem visto pela população africana. Mandela foi presidente de abril de 1994 a junho de 1999 e durante o seu governo procurou garantir uma transição pacífica. Ele recebeu algumas críticas por ter realizado uma transição muito branda e que não puniu os responsáveis por crimes contra a humanidade durante o apartheid. Durante o apartheid, lá atrás, como as pessoas eram tudo separadas, os negros dos brancos, os negros eles foram enviados para umas comunidades mais retiradas, né? Em um determinado momento lá, houve uma rebelião e eles mataram 69 negros. Né? Então, Mandela ele primava pela paz, pela harmonia, ele não queria que houvesse mais mortes, né?
Então, o seu governo assegurou uma nova Constituição para a África do Sul, baseada nos conceitos democráticos, garantindo os direitos das minorias no país. Mandela procurou garantir a saúde e a economia do país e criou alguns programas para reduzir a desigualdade social. Um dos maiores problemas da África do Sul até hoje e um dos grandes legados do colonialismo britânico do apartheid. Os últimos anos de Mandela. Em 1999, Mandela aposentou-se da política e em 2004 anunciou que se retirava da vida pública. Mas ele nunca o fez integralmente. Ainda em 2004, ele manifestou seu apoio público à candidatura da África do Sul à sede da Copa do Mundo de 2010. Então, a partir de 2011, a sua saúde ficou debilitada por problemas respiratórios e em 5 de dezembro de 2013, ele faleceu em Joanesburgo aos 95 anos. Lembrando que, após Mandela sair da vida pública, né, os próximos presidentes da África do Sul são todos seguem a mesma linha do Mandela. Né? Então, todos os seus sucessores tinham os mesmos princípios e os mesmos ideais. Embora a África do Sul seja um país próspero e bem evoluído, ele ainda tem muita desigualdade, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa que aqui no país, né? É um país rico, cheio de possibilidades, mas ainda existe muito preconceito, muita distinção racial, né? Muita discriminação, enfim. Mas vamos ver uma lição deixada pelo apartheid. Uma das grandes reflexões, ou uma das grandes lições deixadas por aquele período cruel de extremismo e intolerância e que continua válida nos dias atuais, é a força do diálogo e da negociação, que são tão importantes quanto confrontos diretos e embates. As lições que aprendemos como sul-africanos é que os desafios socioeconômicos e políticos do passado que confrontamos como nação poderiam ser resolvidos por meio da não violência e do diálogo construtivo. Rememora o embaixador Mapimacama. Deve ser isso. Um diálogo construtivo foi a chave para a transição política pacífica na África do Sul. Então, esse é um grande legado que deixa, né? É uma grande lição que deixa o apartheid. Ele não foi uma revolução, mas de uma certa forma ele foi um movimento social muito importante, né? Porque ele abrange um país que tem uma importância significativa, que é a África do Sul, e tanto quanto a escravidão, né? O apartheid, ele foi tão ou igual à escravidão, né? Porque lá as pessoas lá também existiam escravos nessa época. E depois da abolição da escravatura, então aconteceu a segregação. Aqui no nosso país não houve segregação. Não houve a segregação prática como houve aqui, né? Como houve na África. Mas em termos gerais, nós podemos dizer que ainda há segregação, né? Em todos os aspectos, e não só em relação aos negros. Eu espero que você tenha compreendido alguma coisa. Em todos os vídeos, em todas as aulas que eu estou fazendo, eu estou deixando um link de sugestão de vídeo para você assistir e ter um entendimento melhor, porque às vezes eu falo e eu não consigo me expressar bem, né? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo.